Semana do Legislativo. Tudo o que aconteceu na Câmara Municipal do Moreno, agora para você. O assunto que eu trago aqui hoje é um assunto extremamente necessário, que eu acredito que os demais vereadores também estão acompanhando, e que eu vou trazer a proposta dessa Câmara Municipal deliberar o encaminhamento urgentemente, que já foi proposto assim que nós iniciamos esse mandato pelo presidente Joel, mas que a proporção, ela, enfim, a gente precisa falar sobre a mobilidade urbana do nosso município, e a gente está com um problema grave com a Borborema. A gente não pode simplesmente achar normal e fechar os olhos para o que vem acontecendo há tantos anos diretamente com essa empresa. Então, o diálogo precisa ser estabelecido para que a população não venha sofrendo como tem sofrido. A gente ontem viu em algumas mídias que as linhas, elas estão sendo suspensas, né? Faz Vitória Recife, que está ali diretamente no cais, e que abarca pessoas do nosso município, e Vitória Escada. Então, é um problema urgente, a população sofre, e a população que mais sofre é a população que precisa de transporte público. Então, a gente não pode normalizar a ausência de mobilidade urbana, a gente não pode normalizar a ausência de um transporte público eficiente que deveria atender com qualidade a população. Pessoas que trabalham, que saem de manhã, só chegam de noite, que têm a sua família, trabalhadores e trabalhadoras que têm sido afetados. Então, dentro dessa discussão, a gente, quando fala em mobilidade urbana, a gente também está falando de desigualdade social. Porque a gente tem direito ao transporte. Deveríamos ter direito ao transporte. Quem são as pessoas mais afetadas pela ausência de transporte público? Quem são as pessoas mais afetadas pela não mobilidade urbana? São as pessoas que estão o quê? Nas partes mais afastadas do centro da cidade, que dependem de mototáxi, que dependem de outro tipo de transporte, ou então que vai a pé. Então, se você caminha por Moreno logo cedo, para as comunidades e os bairros que não são no centro, você vai ver trabalhadores e trabalhadoras andando logo cedinho e chegando tarde da noite. E aí, quando a gente tem um transporte que não passa no horário que está indicado, quando a gente tem um transporte que tem superlotação, um transporte que não oferece segurança para esse trabalhador, a gente tem um problema. Só que esse problema não é de agora. Todo mundo escuta sobre a Borborema. Mas a gente não pode mais só ouvir. A gente precisa começar a encarar o problema e discutir de frente esse problema para que as soluções cheguem. Não é possível a gente normalizar uma ausência de um transporte público de qualidade quando a gente vê que os trabalhadores e trabalhadoras estão pedindo, inclusive a nós, vereadores, ao poder público, um posicionamento. Dentro dessa discussão, para além da desigualdade, a gente tem que falar da qualidade de vida. Se você chegar mais cedo em casa, você vai ter uma qualidade de vida. Você vai ter mais tempo com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua família. Você vai poder fazer um curso, você vai poder ir para a igreja, enfim, você vai ter uma vida. A falta de mobilidade afeta diretamente também na qualidade de vida. É justamente sobre isso, sobre essa discussão, que a gente precisa aprofundar o tema. Esse deslocamento com qualidade também está dentro da discussão da mobilidade urbana. Então, se a gente não tem qualidade, a gente afeta diretamente as pessoas que são mais afetadas. E aí, como um dos encaminhamentos, eu gostaria de trazer aqui, a gente precisa retomar o Conselho Municipal das Cidades. A gente precisa ter um grupo paritário, gestão, sociedade civil, que discuta sobre as cidades. Inclusive, esse ano, está tendo as conferências municipais dos conselhos municipais das cidades. O que é que o Conselho Municipal da cidade discute? Ele discute justamente sobre mobilidade urbana. Então, a gente precisa ter no nosso município a discussão sobre cidades. A gente precisa ter no município a discussão sobre mobilidade. E eu falo da retomada porque já existiu uma época. A gente precisa retomar o Conselho Municipal de Cidades, e eu vou estar fazendo ofício solicitando que o Conselho Municipal de Cidades seja reaberto, seja reativado, para que a gente volte a discutir na nossa cidade sobre mobilidade. Porque a discussão da Borborema, a discussão do transporte, a discussão de van, a discussão de mototáxi, perpassa também por esse conselho. A gente não pode simplesmente achar normal. Moreno tem crescido, a gente tem muitos carros hoje em dia já, a gente não tem calçadas que
que tenham a possibilidade de ter pessoas que caminhem por ela de forma com segurança, mas a gente também tem o problema do transporte. E isso faz parte dessa discussão. E, por fim, eu sugiro, e aí como já foi sugerido no começo do ano, eu acho que a gente precisa fazer uma audiência pública. A gente precisa fazer uma audiência pública nessa Câmara, convidar a população, convidar trabalhadores e trabalhadoras, convidar pessoas ligadas a Borborema, convidar a gestão, para que a gente discuta sobre isso. É inaceitável que trabalhadores e trabalhadoras continuem sofrendo com o que a Borborema vem trazido para Moreno. E além, eu vou além, a gente sabe que existe um problema apresentado pela empresa, a gente vai ouvir a empresa, mas a gente precisa dar um encaminhamento devido para que as pessoas elas tenham o seu direito garantido. O direito ao transporte, minha gente, o direito à locomoção é um direito básico, deveria ser um direito básico. Imagine você, não imagine, né? Vocês já passaram por isso, sair de casa cedo para ganhar um salário mínimo, enfrentar metrô lotado e não ter a garantia que aquele transporte vai passar no horário. O patrão, ele não quer saber se você vai atrasar, não. O dono da empresa não quer saber se você vai atrasar, não. Sabe por que não quer saber? Porque o sistema capitalista não está nem aí para você. Se você faltar um dia, 2 dias, no outro dia tem outro no seu lugar. Porque esse mundo capitalista, ele substitui você, você não é nada. Você não é nada para o sistema capitalista. Agora, aqui na Câmara, a gente precisa discutir isso, porque o povo precisa ser ouvido, os trabalhadores precisam ser ouvidos, e a gente precisa pautar temas como esse. Então, como encaminhamento, eu vou fazer o ofício para a retomada do Conselho de Cidades no município, e eu sugiro que nós façamos uma audiência pública. Como nós entraremos de recesso hoje, talvez no extraordinário em julho, porque o tema é emergente, isso tem acontecido, vai ter uma suspensão já das linhas, eu acho que a gente precisa urgentemente tratar sobre isso, porque é inadmissível a gente aceitar o que a Borborema tem feito, e é inadmissível a gente aceitar que cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras sejam afetados pela ausência de um serviço de qualidade. Bom dia.